Algumas das ações que devem ser feitas para que este seminário traga algo de como resultado que vai dar continuidade às nossas atividades. Ela fez uma apresentação sobre direitos humanos. É claro. E ela fez a contextualização do painel. Sim. Jovens, mulheres. Que tem a ver com ferramentas que os jovens podem usar para ações de advocacia. Ferramentas que mulheres podem usar para... Sim. Essa foi a introdução dela. O que é que nós aqui temos? É a discriminação de cada um dos pontos que a Maria já apresentou. Ela fez a contextualização do painel. Aqui, o que é que nós temos? Nós temos informações sobre a situação da mulher em Moçambique, em cada um dos setores. E vamos discutir juntos aqui. Depois, em grupos de trabalho, sobre, em função deste contexto, que mensagens nós podemos produzir para influenciarmos mudanças em prol da rapariga e mulher. A nossa proposta aqui é visualizarmos um pouco por todos os setores é que o pressuposto é de que mais do que 52% da população moçambicana é constituída por sucede que ao invés de os serviços sociais e o setor produtivo enfocar nas mulheres, tende a ser a que menos se beneficia. Tende a ser o segmento que menos tem a atenção da ação governativa. E atenção, é que quando se falou nos primeiros grupos sobre gênero, assume-se que gênero, nós falamos de gênero, depois falamos de mulheres ao mesmo tempo, que é a tal tendência de discriminação positiva. Ou seja, estamos cientes que quando falamos de gênero não queremos referir-nos simplesmente à mulher, sociologicamente falando. Estamos a falar de mulher na perspectiva de discriminação positiva. E colocou a questão de o uso dessa palavra que se limita muito à mulher e que provavelmente poderá discriminar as minorias sexuais. Parece que foi essa questão, né? Com a terminologia sociológica de gênero, se acomodam todas essas perspectivas. Por quê? Porque é uma terminologia meramente
sociológica, que não é biológica em tanto caso. E vai pelos papéis que as pessoas assumem. Mesmo nas minorias sexuais, definem-se em função dos papéis que assumem. E não muito por questões biológicas em si. Portanto, apesar de serem homossexuais, no caso de homossexualidade, há lá discriminação de papéis que gera essas relações de gênero pelo papel. E também falou-se aqui da questão de cozinhar, não cozinhar, lavar roupa. Esses são papéis que a sociedade constrói. Que esses papéis aqui são feitos por mulher. Esses papéis aqui são feitos por homens. Quando sai-se do mundo sociológico para o mundo antropológico, já dizia o grande Malinowski das relações sociais, que nós partimos de um pressuposto de que as relações sociais são aquilo que elas manifestam. E pode não ser exatamente isso. Nós podemos ver homem e mulher a saírem juntos de uma casa e acharmos que desenvolve-se uma relação de marido e mulher, quando na verdade não existe. Mas nós construímos isso. É aquilo que eu estou a ver. É o que é manifesto. É aquilo que eu estou, de forma até preconceituosa, já tenho isso. Está lá comigo. Eu assumo aquilo, bom, é isto. Se nós saímos, ouvimos as sirenetas dos governantes, pode não estar lá o governador, não estar lá o presidente. Isso é aquela caravana dos carros dele. É presidente. Não preciso confirmar que eu vi. Normalmente, quando assim ocorre, é que estão com o presidente. Quando a ambulância sai, é que eu sou partido do princípio. Deve ser lá um doente, deve ser. Eu não estou preparado para dizer que não, você tem que confirmar para não. É esse o mundo de construção. Nós construímos um mundo e desenvolvemos relações sociais com base nesse mundo. A questão de gênero versus mulher tem a ver com a discriminação positiva. Como isto que poderão não estar a ver bem é uma lista que nós temos de vários documentos que existem. Ou seja, o que eu quis aqui simplesmente mostrar, tentando isto, é de que o problema de Moçambique não tem nada a ver com legislação. Nós temos legislação suficiente para nós trabalharmos. Por que eu trouxe isso? É que nós teremos que dominar essa legislação. Para nós fazermos qualquer coisa que seja, nós temos que conhecer essa legislação. Nós não podemos trabalhar num setor sem conhecermos um pouco daquilo. Não é que temos que dominar o artigo, não. Mas sabermos que existe uma lei muito recente, por exemplo, foi aprovada uma lei no âmbito de direito das associações, que legitima o acesso do património no caso de morte do marido, que é um avanço que nós tivemos em Moçambique. Por quê? Porque queria resolver aqueles casos de viúvas, porque morreu o marido, depois a família do marido vai e leva tudo. Então tem uma lei que vem proteger isso. Então o grupo, o Jack, que trabalha com direitos humanos
e grupos humanos. Então não estão com os géneros. Grupos humanos e... está vendo como nós apanhamos? Direitos humanos e grupos vulneráveis. O nosso grande problema. Portanto, como nós dizíamos, um dos grandes problemas em Moçambique tem a ver com a questão da escolaridade da rapariga e da mulher. E que esse direito acaba sendo o direito básico no sentido de que os outros direitos podem se concretizar se concretizado este. Acho que a senhora doutora Catarina, quando esteve aqui a apresentar, disse que havia uma narrativa de tipificar as ações que as mulheres deviam desenvolver e que com o trabalho delas começaram a fazer essa mudança para que, chamando a atenção que há outras profissões, há alternativas para além das tradicionais saídas que se davam à mulher. E uma delas é assumir a escola. Porque através da escola, que se entende a escola num sentido vasto, não é simplesmente ir fazer 12ª, é ir fazer enfermagem, ir fazer engenharia, ir fazer não sei o quê. É todas essas oportunidades que se geram pela escola. E sair-se da limitação de que a mulher só pode trabalhar a terra, ela dizia que trabalhar a terra. Há outras alternativas. O que é que nós fizemos? Qual foi o exercício que a Orfat fez? Foi selecionar setores de gênero, aprovado no ano passado, em Moçambique. Olhar para aqueles setores e dizer qual é o papel da mulher ali naquele setor. Por exemplo, em relação a vendas de serviços, praticamente é dominado pelo mercado informal. Está lá grande parte da massa laboral do mercado informal é de mulheres, como trabalhadoras domésticas, que são atividades por si só vulneráveis. Por quê? Porque a questão, por exemplo, de benefício social, de pagar-se INSS, muitas das vezes não se paga. E depois, para além disso, é uma atividade que tende a não ter nem horário de entrada nem de saída e depende muito do patrão mesmo. Portanto, é uma atividade meio vulnerável para a mulher. O outro setor que nós vimos é o setor financeiro. Mas aqui no setor financeiro, como nós dissemos, com as restrições do nível de escolaridade, limitam o acesso a esse setor. A título de exemplo é que para acesso a um crédito, seja ela para atividade de agricultura ou de venda ou qualquer outro, está estruturado. E é uma linguagem sofisticada e urbana. E muitas das vezes inacessível para grande parte das mulheres. Mais ainda, e vamos ver mais adiante, é que uma das questões que nós levantávamos a discutir no escritório é: por que é que não temos muitas mulheres a praticarem a venda do dinheiro no M-Pesa ou Emola? Por que são homens? Podemos sair aqui, passear aqui. Podemos não encontrar 5 mulheres no M-Pesa. Já repararam nisso? Por quê? Mulher não gosta de dinheiro. Mas se formos à banca, para caixas, não sei o quê, encontramos muitas mulheres ali no banco. Mas se formos para a M-Pesa agora, é mola.
podemos acabar mesmo uma avenida sem encontrar uma mulher. Por que será? Não pode fazer negócio de empresa. Desenvolveu-se uma teoria de que não, é porque aquele negócio é de risco e as mulheres não gostam muito de assumir o risco. E aparentemente não precisa de força, volta ao machismo. Porque aquela atividade ali é praticada por homens, porque às vezes arranca-se, às vezes roubam, às vezes tornam-os desviados. É estranho. As mulheres fazem o que querem. São as que mais fazem o que querem. Que é uma atividade de super risco. Porque significa fazer um negócio transnacional. Não sei se estamos juntos, só para perceber um pouco o dilema que nós estamos. Mas esse é que é o cenário. É que dei exemplo da empresa por ser o que está aí, à porta. Pode ver, é mola, não. Setor agrícola. Da última avaliação que se fez, uma das coisas que se constatou é que ambiente, terra, habitação, agricultura são os setores em que a participação da mulher é muito fraca e limitada. Mas, em grande parte desses setores, nenhum sistema de levantamento de dados agregado por sexo não existe. Saúde, área social, saúde e educação são os que estão mais avançados. Para falar em termos de produção de dados, porque se produz dados e evidências, é mais fácil de influenciar para o processo de planificação. Se for a ver o sistema dos dados do Ministério da Educação, está lá desagregado, mesmo nas palavras, quantos, está tudo desagregado por sexo, está lá. Saúde tem um sistema, o SISMA, que é um sistema de monitoria e avaliação do Ministério da Saúde. Terra não tem nada. Aquela estratégia de gênero no setor agrário quase que está esquecida. Não sou eu que disse isso. É a própria avaliação do país sobre esses setores. O setor de pesca é muito interessante. Muito interessante. Nós, onde é que temos mais população em Moçambique? É no interior ou é na costa? É na costa. 63% da população, por aí, está na costa. E uma das atividades, com boas estatísticas, podemos provar o contrário, de que a mulher trabalha mais na terra. As estatísticas podem nos dizer que não é bem assim. Há muita mulher que participa mais na pesca. O que acontece? Qual é o papel dela na pesca? Na cadeia de valor, no setor pesqueiro. O que ela faz? Isso aí, as pessoas sabem. Vamos nos enganar. Comprar para vender. Isso significa que ela tem que ter um congelador para conservar, porque o risco de apodrecer é maior. É por isso que assumem, que dizem que ela é que assume todo o risco do negócio. O risco do pescador é ir ao alto mar. Mas quando ele volta, ele diz: está aqui o peixe. E ela é que assume na cadeia do valor, ela é que vai para a comercialização, é que
vai sentar no mercado para vender, ou mesmo aí na berma mesmo da costa, não é? Mas o que acontece? É que naqueles comitês, aqueles conselhos de pesca, são poucos que são liderados por mulheres. Por quê? Porque simplesmente entendem que a parte da cadeia de valor do pescado tem a ver com comercialização. Não é tão relevante. O que é relevante é a arte da pesca. E logo não tem tido oportunidade de acesso àqueles créditos. Mas estão a perceber um pouco quando nós temos que preparar uma estratégia de advocacia e temos que levantar dados, saber o que é que há nos setores para evitar nós podemos chegar num setor que queremos melhorar, pedimos uma coisa que na verdade não é problema. E nem temos como provar, porque não existe nenhum documento que prove isso. Já nem precisa falar. Precisa falar aqui. É que nós começamos, o segundo desafio foi o setor financeiro, que está ligado à inclusão digital. É que para você participar em envolver o setor financeiro, você tem que dominar o mundo digital. Mesmo que tenha o cartão, tem que ir ao ATM. Eu vi ontem no BIM que colocaram ali, dizer, os depósitos são feitos na caixa ao lado. Mas perfilava senhoras que não conseguem manipular o processo para depositar aquele dinheiro, tem que esperar. Então tem que ficar todo dia, porque como o banco definiu que já não é uma atividade do caixa ele fazer aquele depósito, tem que ser numa caixa automática. Então, aquelas pessoas que ficam aí, que atendiam, já não é uma atividade em que o banco tenha em conta, em consideração. Mas outro aspecto é que é preciso ter um telefone, no mínimo um smartphone. Esse aqui, para você conseguir movimentar a conta móvel. E se nós estamos a dizer que as mulheres têm limitações por conta da escolaridade, esses processos precisam de uma alfabetização. Então, a partida, como vêem os dados, 46% das mulheres é que possuem o telefone celular e 17% é que usufruem da internet. É muito baixo. O que é que nós vamos fazer? Por que é que nós estamos a passar essas informações? É que depois nós vamos trabalhar em grupos. O que nós aqui estamos a partilhar é um pouco iluminar os problemas. Vocês hão de ir em grupos, 4 grupos, hão de ir sentar e produzir mensagens
um número de mensagens ilimitado, mas mensagens que impactem, mensagens que podem ajudar para reverter essa situação. Um grupo pode fazer isso. Um outro grupo vai fazer um exercício similar sobre assuntos de jovens, que é uma apresentação que se segue. Depois, um outro grupo vai aproveitar, fazer uma apresentação, um trabalho de mensagens sobre direitos humanos e questões de grupos vulneráveis, que tem a ver com a apresentação da Mercedes e das primeiras apresentações. Então, vamos voltar e vamos partilhar essas mensagens aqui, e que serão essas mensagens que vão compor os cadernos, que depois hão de chegar a vocês, com mensagens que podem ser usadas para nossas ações de advocacia. Acho que estamos justos sobre esse exercício. Ele sempre ter como base, e acho que todos nós sabemos que todos os assuntos que nós defendemos devem ter qualquer coisa como uma base. Nós não podemos, de alguma forma, ir defender uma coisa que não seja legal. Não devemos. Uma das limitações que nós tínhamos há muito tempo com o Alan, quando eu estava na Joint, era fazer a advocacia. Por isso que, quando fazemos a Conferência Nacional da Sociedade Civil, sempre tínhamos o componente de direito das minorias. Por quê? Porque há sempre, quando há uma limitação, quando tu não tens uma base sobre a qual tu possas reivindicar uma coisa. E na sociedade civil sempre nos fazem uma coisa. Dizem, reivindicas em nome de quem? Ou seja, muitas das vezes nós atuamos como associações, sim, mas até parece que atuamos como pessoas. Porque dissemos depois, não, eu tenho direito. Esse direito onde está? Está onde esse direito? Então, é sempre bom, sempre que estivermos a refletir para fazer uma coisa, dizermos, ok, mas para nós fazermos esta monitoria, é com base em quê? Para nós irmos fazer isto, é com base em quê? Isso é muito importante. Para quê? Para nós também protegermos. Por quê? Porque se nós não protegermos, os outros vão vulgarizar-nos.